Senhoras e senhores, buenas tardes, buenas noites. Sejam muito bem-vindos a esse que é o primeiro episódio do JCast, o podcast que é a cara do MMJ. E como no MMJ, nosso podcast irá tratar sobre assuntos relevantes da política e da sociedade brasileira, tanto a nível internacional quanto a nível local. Nosso podcast está estruturado da seguinte maneira: nós recebemos 4 convidados que irão conversar sobre um tema junto e mediados pelo host fixo, que é este que vos fala. Quer dizer isso, se Daniel Tamas e João Vitor Iglesias não me expulsarem, né? Mas sim, sou eu, Jorge Ferreira Neto, serei o host fixo de vocês nessa aventura que vai ser o JCast, esse projeto que está idealizado por Jorge Rosal e por mim e por Iglesias, Tamas, Jax e outras muitas pessoas boas que estão no MMJ. E nós vamos falar, né? Primeiro, antes de eu falar sobre o tema, vamos aí recepcionar os nossos 4 convidados ilustres, começando por 2 já mencionados aqui, que são João Vitor Iglesias e Daniel Tamas. Tudo bom, Tamas? Tudo bom, Iglesias? Fala, Jorginho, beleza? Tudo bom, Beleza, querido? Jorge, boa noite. Nós temos meu xará, colega já de vários anos de colégio, de faculdade, torcedor fervoroso do Flamengo, Jorge Rosal. É brincadeira um negócio desse, né? Tudo bom, Jorge? Tudo certo com você, mestre? Tudo bem, querido. Show de E bola. nosso 4º convidado é o meu amigo de longa data, Jax. Quer dizer, o nome dele mesmo, como ele é franco-brasileiro, se pronuncia Jaque, mas como nós estamos no Brasil e eu conheço ele assim, sempre vou chamar ele assim, e francofonia é meu ovo, o nome dele é Jax. Jax Barreto Salah. Tudo bom, Jax? Tudo ótimo, agradeço muito pela sua boa vontade em estar falando meu nome assim. Realmente, depois de tanto tempo de amizade, a gente vê a delicadeza das pessoas. Muito obrigado, meu querido. E não nos esqueçamos do nosso grande ajudante, que está contribuindo muito no aspecto técnico para a gente estar tocando o podcast. Anderson Phillips, dá um salve, Anderson. Opa, boa noite, galera, tudo bom? Anderson vai sempre estar ajudando a gente em termos técnicos do podcast para sempre melhorar os áudios e em breve as imagens, que nós vamos em breve fazer o podcast junto com imagem ao vivo para vocês. E é isso. Vamos agora ao tema que vai ser bem leve, né? Vamos começar bem pequeno. China, grande protagonista, será o grande novo protagonista mundial? Vejamos bem. A China, ou o Império do Meio, como ele se autoproclama há mais de 200 anos, tem uma importância ímpar na história do mundo, né? Não só pela robustez de suas dinastias ao longo dos séculos, mas também por inúmeras contribuições chinesas à humanidade, como a bússola, o papel, a pólvora, a porcelana, o confucionismo, o grande Confúcio, e a própria cultura chinesa, né, que tão vasta e que tanto contribui para o mundo. No século XX, o país teve vários diferentes regimes políticos, passando por governos imperatoriais, repúblicos nacionalistas, socialistas, reformistas, e até chegar aos anos 2000, promovendo a abertura econômica e grandes índices de crescimento, estupendos índices de crescimento todos os anos. E já no século XXI, resta a pergunta que motiva o tema do nosso podcast de hoje. Será a China o próximo grande protagonista mundial? E Jax, meu querido amigo, vou começar essa pergunta para você. Veja bem, atualmente é bem comum que as pessoas que possam pagar por um segundo idioma optem
primeiramente pelo inglês. O inglês sempre como uma primeira opção de segundo idioma, né? Inclusive, várias e várias escolas cada vez mais promovendo a chamada educação bilíngue, já alfabetizando as crianças em dois idiomas, o inglês e o português. Mas há muito pouco tempo, em sentido histórico, não era assim. Não era assim. O segundo idioma que era mais frequente de ser aprendido aqui no Brasil era o francês. Isso na década de 50, na década de 60, né? Não é muito longe assim quando você pensa em termos históricos. E até o latim, inclusive, tinha mais moral do que o inglês. Agora, devido ao grande protagonismo dos Estados Unidos, né, tanto seu poderio econômico, seu poderio bélico e sua dinâmica na geopolítica, e como o Brasil se insere em toda essa lógica, o idioma do inglês predominou e como essa primeira escolha para um segundo idioma aqui entre nós brasileiros. E, e hoje é uma realidade comum, inclusive incentivada agora. Entrando no tema, você acha que com a China tomando esse protagonismo estadunidense, você acha, Jacques, que os nossos filhos ou os nossos netos farão uma escola bilíngue com português e mandarim, que é a língua oficial da China? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é completamente possível no futuro. Assim, primeiro de tudo, muito boa sua leitura histórica. Você falou muito bem, deu um retrato muito bom de tudo que está acontecendo e da China como país. Vale, eu lhe digo o seguinte, se a gente for pegar os números, pegar 20 anos atrás, nas exportações brasileiras, qual era o nosso principal cliente? Estados Unidos com 24% de participação. China tinha 2%. Ou seja, com 24%, os Estados Unidos já era considerado assim, o pai do Brasil em termos de comércio, era influência americana, imperialismo americano, etc e tal. O que a gente já está careca de saber. Passam-se 20 anos, a gente vem para os dias de hoje. Qual é a realidade de 2020 das exportações brasileiras? Primeiro lugar é da China, com 32% das exportações. China tem compra um terço das exportações total do Brasil. É nosso atual principal cliente. E, além disso, é claro que ela faz muitos investimentos aqui no país. Só de qual eu já lhe cito que você tem, por exemplo, a Tencent, que investiu na Nubank, você tem a nossa ponte que vai ser construída aqui em Salvador, Itaparica, e etc. A gente vai encontrar vários empreendimentos chineses no Brasil. Eu digo que se as coisas continuarem andando do jeito que estão, o que eu acho que é o que vai acontecer, não só pelo crescimento da China, que não para, mas também pelo fato de que a China ela tem se recuperado relativamente bem do coronavírus, em comparação ao Ocidente. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma mesmo, de que é possível que nós venhamos aprender mandarim no futuro, é possível de que nós temos história chinesa no currículo escolar, e eu acredito sim que a hegemonia da China ela vai ficar não só no plano econômico, mas também no plano cultural. E a gente até já tem visto pedaços disso, que eu posso até citar aqui, por exemplo, uma coisa que foi até uma polêmica relativamente pequena, mas não sei se vocês sabem, vai ter agora a sequência do filme Top Gun. Top Gun é um filme dos anos 80. Na jaqueta do personagem principal, que é um piloto da Força Aérea Americana, tem várias bandeiras. Uma das bandeiras é a bandeira de Hong Kong. Hong Kong, para quem não sabe, é uma região que ela quer ter o status de país, quer ser independente, só que a China, com pulso firme, quer que continue um protetorado chinês. Então, para a China, é interessante que Hong Kong seja vista pelo resto do mundo não como um país, mas como parte da China. Ou seja, o que é que aconteceu? Nessa sequência que vai ter agora, eles tiraram a bandeirinha de Hong Kong da jaqueta do protagonista. É um detalhezinho pequeno, mas a gente já vê como que a China está tendo influência até mesmo nas produções hollywoodianas. Ou seja, a China tem sim um certo impacto na cultura ocidental. Eu acho que isso tende a aumentar com o tempo. Excelente explanação, Jacques. Excelente explanação, como é sempre de seu feitio fazer. Mas antes de eu comentar também um pouco sobre o tema, eu gostaria de ouvir um pouco mais dos outros convidados. Jorge Rosal, meu xará, quer falar alguma coisa? Rapaz, quero falar assim. Em primeiro lugar, sobre o mandarim nas escolas e a alfabetização em mandarim. Eu acho que há essa possibilidade. Sem dúvidas, é algo possível, principalmente com o crescimento da influência cultural chinesa ao redor do globo, como o Jacques mesmo falou.
Mas eu não sei se o mandarim substituiria o chinês, mesmo com a preponderância econômica da China. Ou mandarim substituiria o inglês, perdão, mesmo com a preponderância econômica da China. Pelo menos aqui no Brasil. E eu acho que um impedimento com relação a isso são os caracteres, né? O Brasil e os Estados Unidos dividem o mesmo alfabeto. A China tem um conjunto gigantesco de caracteres que são muito diferentes do Brasil e que seguem, inclusive, uma lógica diferente. Aqui a gente tem o alfabeto fonético, né, que as letras representam sons. Lá os caracteres deles representam coisas. Estava até vendo que, por exemplo, eu posso estar enganado, mas eu vi recentemente que o caractere que representa o bem, é a junção do caractere que representa o feminino com o caractere que representa o filho. E aí, nessa mescla, assim, de um e outro, você vai construindo significados. Enfim, eu acho que deve ser, inclusive, você falar mandarim deve abrir muito sua cabeça, assim. As pessoas que falam mandarim... Mandarim é uma aproximação grosseira, né? Porque a China não fala mandarim, são vários dialetos. Mas, enfim, encarar a linguagem dessa forma pode abrir muito nossa cabeça, né? Pode dar outra visão de mundo pra gente. Mas eu acho que nós que já crescemos inseridos nessa grafia fonética, nesse alfabeto, acho que não sei o nome do nosso alfabeto latino, sei lá, que é o da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, enfim. Nós que vivemos desde criança sob esse alfabeto, não sei se a gente vai recepcionar muito bem o mandarim. Inclusive, meu inglês é ruim, meu inglês é péssimo, mas já ouvi dizer que um dos fatores que contribuiu para o inglês tornar-se a língua mundial é a facilidade do idioma, né? Pelo menos comparado ao português, por exemplo, o inglês tem muito menos conjugações, etc. Mas, enfim, eu concordo que há essa possibilidade. A influência cultural da China cresce muito. Quero, inclusive, logo mais trazer um ponto interessante sobre isso. Com relação ao alfabeto, à língua especificamente, eu ainda não sei. Vamos ver aí. Jorge, eu acho que isso vai depender muito de como os anos vão rolar aí na questão de aproximação cultural entre a China e o Brasil, por exemplo, no sentido de obras, de investimento estadunidense, obras estadunidenses, filmes estadunidenses, música estadunidense, tudo isso gera uma aproximação cultural, querendo por bem ou por mal, forçada ou não, com o Brasil. E isso tudo facilita também a inserção da língua inglesa no nosso meio. Então, eu acho que essa é uma questão que pode ser respondida no futuro, a depender de como se dará a aproximação da cultura chinesa com a brasileira ao decorrer dos anos, sabe? Mas é isso. E alguém mais quer falar? João, quer falar alguma coisa, meu amigo? Quero sim. Eu acho que eu concordo com o Jorge Rosal aí. O mandarim é muito difícil, é difícil de você fazer os fonemas, difícil de falar e tal. E acho que nunca vai se disseminar para outros países, só num ambiente mais de negócios. E acho que isso tem a ver também com a forma que a China se insere no mundo. A China não tem interesse nenhum em se aproximar dos países através da cultura, né? Até por conta do próprio regime fechado que eles têm, com pouca liberdade de expressão. Acho que os Estados Unidos, muito mais do que a China, tem essa indústria cultural que propicia também a disseminação da língua. Qual filme chinês que você viu ultimamente? Qual música chinesa que você ouviu? Ninguém sabe, ninguém nem sabe como é que é. Então, acho que a China ela não busca essa disseminação da sua língua, por exemplo. Acho que é muito mais no âmbito estratégico mesmo, de negócios, de comércio. Mandarim é muito difícil, pô, tá louco. Concordo, João, concordo. Inclusive, eu acho que se formos por essa história de aproximação cultural, tem muita água por que rolar ainda, porque a cultura da China só é conhecida no Brasil, malmente conhecida pela culinária, né? Porque mais limita-se ao yakisoba, alguns pratos Bom, chineses, gostoso. que nem todos, né? E nem todos da culinária chinesa. Então, acho que tem muita água para rolar ainda para pensar numa aproximação cultural que aproxime os dois idiomas, especialmente dois idiomas tão fundamentalmente diferentes, que o idioma do mandarim oficial da China e o português. E Daniel Tamas, nosso convidado que eu ainda não ouvi, quer falar alguma coisa, meu irmão?
Rapaz, quanto a isso do mandarim, eu acredito que por questões culturais seja algo mais distante. Não acredito, tipo, eu acho que é possível sim uma expansão em termos culturais da cultura chinesa nos países ocidentais, mas eu acredito que isso vai ser, como Iglesias e Jorge bem pontuaram, algo mais voltado diretamente para os negócios. E isso não se limita ao âmbito privado, né? A gente pode lembrar aí, nessa pandemia, o quanto foi importante São Paulo ter um escritório lá na China, né? Com pessoas que falam mandarim e que negociam lá diretamente. Então, eu acho que quando a gente pensa em China, a gente não pensa só em uma cultura oriental, etc. A gente pensa em quase um expansionismo econômico. A gente pensa em um modelo de Estado muito diferente, muito complexo, mas que está se mostrando aí economicamente bastante interessante para o Estado chinês. Obrigado, Daniel, pela participação. Galera, eu queria partir agora para um âmbito mais local entre nós do grupo, em relação ao tema, mais especificamente das relações da China com a Bahia e com Salvador. Eu andei fazendo uma pesquisa para poder, né, me inteirar melhor sobre o assunto para realizar o podcast, e eu vi obras do governo estadual, né, através do governador Rui Costa, feito em parcerias com empreiteiras chinesas, a tão esperada ponte Salvador-Itaparica, o VLT. E eu li um artigo do jornal à tarde, de 2014 ainda, 7 anos atrás, para vocês terem noção, chamando o centro de Salvador como a nova Chinatown soteropolitana. Por quê? Porque em 2014, segundo o levantamento do Sindicato dos Lojistas da Bahia, das 1.500 lojas do centro de Salvador, 200 eram de chineses. E andando pelas ruas da cidade, eu consigo perceber, não tenho dados de pesquisa para comprovar, mas eu consigo perceber que isso está se tornando cada vez algo mais comum para a gente em Salvador, especialmente no centro. E aí eu queria ouvir vocês sobre esse aspecto, tanto das relações da China com a Bahia, quanto as relações da China com Salvador, o que é que a gente pode esperar, o que é que vocês enxergam que está acontecendo. Eu acho que a ponte, eu acho que a ponte foi um ótimo negócio do governo da Bahia, inclusive a forma como foi feita, né? Foram quantas empresas? Alguém tem o número? Acho que foram 3 empresas. 3, isso. O governo do estado entrou com 1 bi, certo? Ou 2 Foi. bi. 1,5, eu acho. Foi isso aí. Eu sei que a obra total é mais de 5 bilhões, né? Aham. É uma obra que, se fosse 50 anos atrás, a gente já ia prever pelo menos umas 100 mortes aí. O bom desse tipo de obra, de infraestrutura, é que emprega gente pra caramba, né? E, bom, justamente numa área que vai pegar o pessoal de Itaparica, vai pegar o pessoal das redondezas aí, das ilhas, é capaz de empregar muita gente. Nem sei quanto é que tá esse número de pessoas que vão ser empregadas, mas certamente vai ser uma porrada. Com certeza. Para dar mais certeza, Thomas, o governo do estado entrou com 1,5 bilhão, realmente, e o investimento consiste no total de 5,4 bilhões de reais. Ave Maria, muito dinheiro. É muito dinheiro. Imagine quantos ienes não são isso aí, gente. Qual vai ser a língua falada na obra? Vai ser mandarim? Vai ser baianês. Ainda tem essa. Baianês, pai. Foi o que o Jorge falou, né? Eles estão aqui, eles têm que aprender a falar baianês, pai. Tem que falar gírias, tem que Nada, falar as coisas. é só botar o povo da Avenida 7 pra liderar, que aí dá tudo certo. Chineses que já estão aqui na Avenida 7 há tanto tempo, pode Os ajudar. chineses baianos, Uhum. os baianeses. Ai. Mas eu sei que a perspectiva é muito, muito positiva dessa ponte, tanto no ponto de vista, como o Iglesias mencionou, do emprego a curto prazo, né? Emprego na obra, durante a São 8 mil obra, empregos, Daniel. 8 mil, velho. 8 mil empregos durante a Nossa. obra, mas também
do ponto de vista de escoamento de população, porque a gente sabe que o centro de Salvador, enfim, a gente já cresceu para Paralela, já está crescendo mais e mais. A tendência é que as pessoas queiram morar tanto em Lauro de Freitas quanto na ilha e trabalhando em Salvador, né? Continua sendo o ponto comercial. Eu acho que tem esse ponto de vista positivo, além de valorizar também a ilha de Taparica, que não sei se nossos ouvintes conhecem, mas existem pontos lá que ainda são muito perigosos e que as pessoas, infelizmente, não conseguem nem morar direito. Você falou em valorizar, eu pensei logo em valorização de terreno. Quem tem terreno comprado lá, nossa, vocês fizeram um investimento. Quando essa ponte ficar pronta, os preços vão certeza. estourar. Vai ficar isso. Especulação Já tá imobiliária. acontecendo, pô. A especulação começou tem uns 2 anos, mais ou menos, que os terrenos, mesmo terreno ruim lá, tava valendo dinheiro pra caramba. Subiu muito de preço. Coisa de 5 vezes o valor. Isso, porque a história dessa ponte é velha, né? Só É. saiu do papel agora, mas ela já vem há muito tempo, né? Há anos que eu Falar escuto disso desde pequenininho dessa ponte aí, Taparica. isso. Nosso professor, antigo professor de E biologia, não saiu Osmar, até falava agora, em será que sala. agora sai? Isso, eu lembro. Esse modo de contratação de parceria público-privada é um tanto quanto novo, querendo ou não, no Brasil. Então, acho que também pode ser um fruto dessa evolução aí técnica da gestão pública. Não só isso, como é a cara da China. Parceria público-privada é a cara da economia chinesa, porque Verdade. lá é assim. Você teve toda a questão comunista, socialista, revolução de Mao, etc. Aí quando até ali os anos 80, que veio a administração de Jiang Zemin, o que é que eles fizeram? Começaram a ter uma liberalização da economia. E nos cargos de confiança e importância do governo, aconteceu o que eles chamam de uma reforma tecnocrata. Por quê? Antes você tinha o quê? Era alguém que ia de encontro aos interesses políticos do governante que era apontado para o cargo. A partir dessa época, eles começaram a pegar justamente a galera que vinha com formação técnica de alto nível para botar nos cargos, para ter justamente uma administração mais tecnocrática. E aí, com essa história de liberalização, etc., acabou que tendo uma privatização das empresas que antes eram estatais, o Estado chinês continuou e continua até hoje com uma influência muito forte no mercado. Então, você, por exemplo, por mais que você seja um bilionário chinês que tem uma empresa multinacional, etc., você ainda tem que respeitar o PCC, o Partido Comunista Chinês, tem que respeitar as diretrizes, tem que respeitar o chefe de Estado. Você não pode ser, sei lá, um Luciano Hang que inventa de fazer política e sai fazendo o que quer, independente se... Sabe? Você não existe. Você tem que respeitar, sim, as diretrizes estatais, mesmo sendo um cacique do meio privado. Ô, Jax, Oi? eu queria perguntar aí a todos vocês, você citou uma coisa que me veio um vácuo de conhecimento nessa área, que é privatizações na China. Como isso acontece? Empresas estrangeiras podem participar do capital chinês sem ter um real, que a gente sabe que a qualquer momento eles podem estatizar, né? Obviamente. Aham. Mas sem ter esse risco real mesmo, é possível, por exemplo, um americano, uma Shell da vida, chegar lá na China e não sei, e entrar com capital, ou também alguma empresa privada entrar nessas disputas de licitação por privatizações lá na China. Fala aí disso de privatizações na China, por favor. Rapaz, é uma história complicada. Porque começa assim. Lá eles não usam a palavra privatização. Porque é, entre aspas, ofensivo. Ofensivo no sentido de que isso ia causar, digamos assim, um certo nervosismo para a população e para os políticos e tal. Eles falam em descoletivização. Eu rio, velho. Não tem como não rir de um negócio desse. Você descoletiviza a empresa, que foi o que aconteceu muito aí durante os anos 80. E lá você pode sim, empresa estrangeira, entrar em território chinês e participar. Em relação à licitação para obras públicas, eu não tenho como dizer com certeza. Mas o que eu lhe digo é que lá, geralmente, quando você tem alguma disputa judicial envolvendo empresa estrangeira, a chance é muito alta da empresa não conseguir. Independente se está certo ou está errado. As cortes de lá não dão segurança jurídica nenhuma para as empresas estrangeiras. Nenhuma. Ô, Jax, Ô, Jax, mande vai, bala, João. Jorge. Perdão.
Não, eu tenho uma pergunta para Jax também sobre esse ponto, até abusar um pouco dele, que é o nosso membro do Núcleo Internacional, né, do MMJ. Agora, só um comentário antes, eu acho interessante, Jax, essa trocadilho, né, das palavras, não chama de privatização, chama de descoletivização. Eu acho que pode chamar de, acho que isso eu identifico nesse trocadilho aí de palavras, algo que como se fosse para uma disputa de poder por meio das palavras contra uma hegemonia estadunidense. A privatização é algo que remete ao capitalismo, que é o grande expoente do capitalismo no mundo, os Estados Unidos. É algo parecido com o que houve com a França e com a Inglaterra. Por que a Inglaterra, que tem, é curiosidade isso, por que a Inglaterra tem um volante do lado esquerdo? Ou do lado direito do carro, não do lado esquerdo? Isso tudo remete ao conflito dele querendo se dissociar com a França do na época que da guerra da França e Inglaterra com Napoleão. E isso tudo parecia esse joguinho, sabe? Tanto de gestos como de palavras, e como isso sempre vem ocorrendo. Não é? Como é interessante, porque lá atrás isso fica histórico, agora a China, talvez como uma espécie de se desassociar dessa ideia de privatização, coloca outra palavra para nomear o que é a privatização, sabe? Do mesmo jeito que a Inglaterra coloca Rapaz, o você falou volante do tudo. lado direito do carro. É justamente isso daí, velho. Ô Jorge, Oi, o João. que eu acho massa nessa inserção internacional da China é que eles têm uma pegada popular, né? É sempre no centro, é sempre no subúrbio e tal, é sempre uma coisa bem pro povo mesmo. Você vê que até o celular chinês é sempre um celular barato, né, para se disseminar. E para mim isso é um ponto alto na forma que eles pretendem se inserir no mundo, porque eles sempre estão presentes nos países subdesenvolvidos, justamente nas classes médias baixas, nas classes populares, justamente por conta dessa característica do povão mesmo, de disseminar as coisas, entendeu? Eu acho isso massa. Véio. Interessantíssimo, inglês, interessantíssimo, porque vamos lá, um pouco tempo atrás, a tecnologia chinesa era pejorativamente referida como Xing Ling, como algo que não dura, como Verdade. algo que não é bom, que não é de qualidade e que, de certa forma, é falso. Mas, ultimamente, e aí especialmente com a inserção da Xiaomi no mercado, os produtos de tecnologia chinesa, seja de smartphones, seja de smartwatches, de fones, de Bluetooth, está sendo mais valorizado pela população brasileira, tanto pelo seu custo, né, e tanto pela sua qualidade. E Vem eu acho cá, o Jorge, Oi. é Xiaomi ou Xiaomi? Eu vi um vídeo de um repórter paulista chamando de Xiaomi. E Ave aí, Maria, outro. outro. E não sei como é. Eu tenho o costume de chamar de Xiaomi. Xiaomi. Isso puxando o i no final. Não sei como é a pronúncia correta chinesa, na tônica chinesa. Eu tenho o costume de chamar de Xiaomi, né, com a pronúncia solterapolitana, que nem Jack, que eu chamo de Jax. Possa ser que eu esteja falando errado, mas é assim que eu tenho o costume de falar. Ô, Jorge, eu queria pontuar só uma coisa que João tocou no assunto que eu acho muito interessante a gente analisar, que é essa inserção da comunidade chinesa, principalmente aqui em Salvador, né, analisando o nosso âmbito aqui municipal, nos camelôs, nos bairros, e tem muito a ver com essa questão dos produtos chineses que eles trazem para cá para revender e acabam se estabelecendo, né? Então, é um modo muito interessante para a gente também analisar mais para frente, ou até fazer alguma coisa no âmbito das postagens do MMJ, a gente dar uma analisada do porquê essa comunidade chinesa busca sempre os bairros mais periféricos, mais populares, digamos assim, como a Avenida 7, por exemplo, que a circulação de pessoas está na casa dos milhares todos os dias. Então, eles têm uma boa estratégia, porque a cada vez mais a gente vê mais uma comunidade chinesa maior e mais presente aqui. Isso. E é uma estratégia que dá Agora, certo. Diga, Jorge. Jorge, você tocou. Jorge, diga Jorge. Você tocou num ponto fundamental, cara. Essa lógica da China de exportar mão de obra barata dos chineses, ela já foi substituída há muito tempo
por um investimento na criação de um mercado interno consumidor forte, principalmente depois da crise de 2008. O consumo na Europa e nos Estados Unidos se retraíram e a China não tinha para quem exportar mais os seus produtos. Começou a ter um déficit nesse sentido. E ali, esse movimento já vinha de antes, mas ali eles entenderam de uma vez por todas de que é necessário você fazer um mercado interno forte, um mercado interno com condições de consumir. Só sobre os salários especificamente da indústria, tem uma matéria no Valor Econômico de 2017, portanto de 4 anos atrás, hoje deve estar maior ainda, que mostra que a China já ultrapassou o Brasil, o México, a Colômbia e outros países emergentes no salário médio industrial. De 2006 a 2015, esse é um dado que tem na matéria, o salário industrial da China triplicou. Então, não é como se... não, então quer dizer que não tem mais pobre na China agora, que as pessoas vivem muito bem. Não, longe disso. Mas acho que mostra bem esse fenômeno, né? Essa mudança de paradigma na economia chinesa. Esse movimento que a China tem feito para criar um mercado consumidor, aumentando o salário dos funcionários, enfim, modernizar a sua economia. O atual presidente da China, o Xi Jinping, ele, inclusive, logo quando ele assume, ele opta por desacelerar um pouco o ritmo de crescimento que a China vinha tendo, de 14%, 15% ao ano, e tentar focar mais no crescimento sustentável, mesmo que seja a um nível mais lento. Só que, assim, o nível mais lento deles é, sei lá, 7%, 8% ao ano, né? A gente caiu 4%. Surreal. Tudo bem que esse ano é um ano atípico, mas, assim, a gente cresce, sei lá, 2%, 3% ao ano nos últimos, sei lá, quando a gente vai bem, né? E eles crescem, agora que eles estão desacelerando, eles crescem 7%, 8%. Interessante isso. Mas, enfim, essa ideia de que a China é todo mundo pobre, o pessoal não... os salários são uma miséria, que o pessoal quase lá é todo mundo escravo, não é mais moderna. A China já atua há muito tempo na construção de um mercado interno consumidor. Isso. Interessante, Jorge. E é interessante que pouco a pouco a China vai quebrando todos esses paradigmas do Xing Ling, do trabalho escravo dos seus operários, e que é um pouco a pouco, que não é tão pouco a pouco assim, dada a robustez do tamanho do país. Não é? É um pouco a pouco que para a gente sempre é em níveis assim altíssimos de desenvolvimento, mesmo que para eles seja em níveis a poucos passos, e essa é uma das vantagens, né, do tamanho da China, que até quando ela cresce pouco, ela cresce muito, entende? Com comparação aos outros países. Eu acho que isso também é um dos fatores que contribui para esse novo protagonismo dela na geopolítica do mundo. E mais puxando um pouco mais pro assunto da Bahia, do governo do estado, eu vi também, tanto em notícia quanto em live do governador Rui Costa, com o fechamento da Ford aqui na Bahia, ele foi atrás de novos investidores do setor automobilístico, em países como o Japão, como a Coreia e como a China. Mais uma vez, mostrando a aproximação do governo do estado da Bahia com a indústria chinesa. Jorge, eu queria sugerir agora uma pauta para a gente tratar, que é essa guerra aí do 5G. Eu já venho trazendo a provocação aqui, um tanto quanto engraçada, na minha opinião, e que fala um pouco disso da China não brincar em serviço em termos de quando ela entra no mercado, ela realmente estuda. A Huawei, que é uma das concorrentes chinesas aí, não sei nem se é Huawei, né? A gente já entrou nessa conversa aí de pronúncia, mas enfim, a Huawei contratou Ivete Sangalo para ser a garota propaganda. Agora, é uma guerra que tem a ver tanto com os Estados Unidos quanto com a própria política externa do governo Bolsonaro. Então, contratar Ivete Sangalo foi uma figura extremamente popular mesmo, popular na Sim. periferia, popular nos locais mais remotos,
contratar essa mulher para introduzir uma coisa tão importante quanto é o 5G em questões de segurança nacional, de informação, dados, enfim, tudo que a gente já sabe. Contratar uma pessoa desse calibre, é uma ousadia, na minha opinião. O que é que vocês acham aí dessa questão do 5G? Rapaz, quanto ao Brasil nessa situação toda, eu acho que o Brasil tem que ficar aí em cima do muro mesmo. O Brasil é um país que nasceu com essa vocação de ser realmente um país que fica ali de boa, que tem que mediar as relações, não tem que ficar escolhendo, você contra a China, você contra os Estados Uhum, Unidos e tal. Fica no meio termo mesmo, tá bom demais, velho. Quem ganha somos nós, né? E vamos ter aí a exatamente. concorrência do 5G. Parece que a marca da Suécia parece também que concorre com a marca da China e a dos Estados Unidos também, né? São 3 que competem, salvo engano. Então, pro Brasil, é beleza ficar ali. Agora, engraçado isso de Ivete Sangalo, mais uma vez seguindo essa linha desse populismo chinês popular, populismo popular. Exato. Isso é uma estratégia muito particular deles e que tem se provado cada vez mais que dá certo. Inclusive, eu acho interessante isso que Iglesias falou, que eu lembrei da treta que teve com o TikTok no governo de Donald Trump, dos Estados Unidos. Chegou a ameaçar banir o TikTok lá, porque, né, do aplicativo de origem chinesa. E isso eu acho que é interessante, reforçando o ponto de Iglesias, que o Brasil mantém a sua postura histórica, né, na política internacional, que é de ser sempre o mediador que está ali dos dois lados e olhando, porque a gente ganha muito mais do que tomando partido de um lado. Não, tem que banir o TikTok aqui também. Ou então, não, vamos banir outro aplicativo dos Estados Unidos. A gente ganha muito mais do que tomando algum lado, sabe? Na verdade, a gente está tomando um lado que é o nosso, né? Que é o melhor pra gente. Então, eu acho que isso é interessante, que se mantenha essa corrente diplomática histórica do Brasil. Especialmente nessa nova mudança, né, da China. Mantenha sempre nosso papel neutro e de mediador. Acho muito importante. Pois é, Jorge. E em cima disso tem também o Instagram, né? Que não pode surgir uma rede social diferente que o Instagram já muda lá para poder aderir ao que tá rolando, né? Agora o Instagram tem o Reels, tem o Insta TV e Isso. tal, para incorporar o TikTok. Eu lembro quando rolou a questão dos stories também, por causa do Snap, porque o Snap não aceitou, os donos do Snap não aceitaram ser vendidos pro Mark Zuckerberg. Então, é uma treta, velho. E agora tem ainda a questão das empresas no meio, né? Que hoje em dia as empresas são mais ricas que os países aí. Um monte de país. A Google é mais rica que quantos países do mundo aí? Muito mais de 50%, se Sim. duvidar. E é interessante ver como essas empresas de vários setores, né? Do setor de construção, do setor de tecnologia, elas sempre entram aí nesse jogo. Agora, recentemente, eu não posso abrir um vídeo no YouTube sem ter uma propaganda do pé faz assim, mãozinha pro ar, que é da Kawaii, que é uma empresa de vídeo chinesa. Né? Eu já tinha esquecido dessa música, velho. Isso. Na verdade, aí é uma falha, né, desse populismo chinês, porque a menina tá fazendo a dança errada, e eu, enquanto baiano, eu não me sinto motivado a baixar aquele vídeo vendo como propaganda um ziriguidum mal feito. Mas todo mundo erra. Eu não sei se Jorge Rosal concorda comigo, mas a China, sobretudo a partir aí da criação das zonas econômicas especiais, né, que são certas regiões que têm flexibilização de lei de trabalho, que realmente são muito mais, do ponto de vista legal, são muito mais flexíveis para isso de investimento, de negócios e tal. A China é um dos expoentes até do novo capitalismo, né, do neoliberalismo aí. A China, na minha opinião, é um expoente, soube incorporar isso à lógica socialista e tá voando aí. O que você acha disso, Jorge? Rapaz, vamos lá. Bom, eu acho que a primeira abertura chinesa ao capital é ainda no governo Mao. Isso é engraçado, é ainda no governo Mao. E ela é fruto da visita diplomática de Nixon à China, após a ruptura sino-soviética. Havia ali um plano de isolar a União Soviética,
houve uma aproximação entre Estados Unidos e China, proporcionou esse encontro curioso de Nixon, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, dos maiores anticomunistas, e de Mao Zedong, que era assim o expoente do comunismo, principalmente ali depois da morte de Stalin. Naquele momento, então, depois daquela visita, eles liberam um investimento direto, internacional direto, né? Estrangeiro direto, perdão, aquela sigla IED, investimento estrangeiro direto, é liberado naquele momento. Sobre a descoletivização, ela acontece na década de 80, não só nas empresas, mas mesmo no campo, porque o campo ele tinha sido coletivizado, né? Primeiro no Grande Salto Adiante, quando tomaram todas as propriedades do campo e, enfim, estabeleceram ali lógicas de produção, etc., estatal, coletivas e tal, com metas a serem cumpridas. Depois, não deu tão certo, é um eufemismo descarado, né? Deu muito errado, morreram milhões e milhões de pessoas de fome. Aí eles tentaram criar comunas, era um esquema um pouco diferente e tal. Até que na década de 80 acontece uma devolução dessas terras, de muitas terras, para o setor privado. Interessante sobre a década de 80. A década de 80 talvez seja o grande marco assim, da virada chinesa, né? Mao morre em 76, em 78 assume Deng Xiaoping, que ficou imortalizado por aquela frase, né? Não importa a cor do gato. Acho que tem um pouco a ver com o que Gleiser estava falando. Não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. Então, assim, se pegar o rato é diminuir a pobreza, enfim, melhorar os índices da China, não importa se isso vai ser feito através de um modo de produção planificado, coletivo, etc., ou de um modo de produção de mercado. Tem um livro do Angus Deaton, um economista, acho que ele é escocês, ganhou o Prêmio Nobel em 2016 de economia, chamado A Grande Saída, as origens da desigualdade, da saúde e da riqueza, se não me engano, o subtítulo. A Grande Saída é muito bom. E nesse livro ele dá um dado sensacional sobre a China. Ele mostra que de 1980 a 2010, ou seja, num espaço ali de 30 anos, 750 milhões de pessoas saíram da pobreza no mundo. Só que dessas 750 milhões de pessoas que saíram da pobreza no mundo, 550 milhões de pessoas estão na China. Então é interessante pensar que a redução da pobreza no mundo na segunda metade do século XX, ela é principalmente a redução da pobreza na China. Isso é fundamental para analisar esse crescimento econômico brutal que esse país vem tendo, que foi como o Jorge, inclusive, iniciou o podcast. Agora, sobre neoliberalismo eu não gosto muito de falar, porque todo mundo critica o neoliberalismo, eu não vejo ninguém defendendo, então eu não sei o que é neoliberalismo, sabe? Tipo, e assim, botam, tudo é culpa do neoliberalismo, eu já vi o pessoal culpando o neoliberalismo por tudo, então, enfim. Agora, realmente, há essa questão aí do que eles chamam de socialismo com características chinesas, ou de capitalismo de Estado. Eu acho que está mais para capitalismo de Estado do que socialismo com diretrizes chinesas. Né? Eu acho que o socialismo aí está mais como está o termo descoletivização, para não agredir tanto o PCC, o Partido Comunista Chinês. Então, assim, um bocado de empresa privada, preços livres, enfim, oferta e demanda principalmente, mas é socialismo ainda. Enfim, eu não acho que seja. Talvez algum ANCAP diga que é também, mas para eles até o Brasil é socialista, então não sei se Sempre vale bom muito bater aqui em ANCAPs, Jorge. Gostei, adorei. Nesse ponto. Rapaz, vamos lá. Sobre esse capitalismo de Estado da China. Eu acho que há dois eixos na economia, né? Na atuação estatal na economia. Você pode ter um Estado que tem uma cobertura maior ou menor, e você pode ter um Estado que tem uma regulação maior ou menor. Eu, por exemplo, particularmente sou a favor de um Estado que tem uma cobertura social grande, mas que já não tem uma regulação tão grande. A China, ela tem muito essa regulação, isso é fato. Agora, é interessante pensar que
50 anos atrás, não era a regulação do Estado que estava sendo discutida. Assim, um modelo de menos regulação e um modelo de mais regulação. Há 50, 60, 70 anos atrás, estava se discutindo um modelo de mercado e um modelo de planificação. Não havia esse meio termo, assim. A própria existência desse capitalismo de Estado já é uma concessão muito grande em direção ao mercado, de modo que eu acho que a economia de mercado em si já não é mais uma discussão na geopolítica mundial hoje em dia. Assim, pode-se discutir o tamanho do Estado, se o Estado vai cobrir mais a sociedade com serviços sociais, etc., ou se o Estado vai regular mais em tal e tal setor. Agora, me parece que o paradigma da economia de mercado ele é completamente, pelo menos hoje em dia, vitorioso nesse debate, que foi o debate da antiga ordem mundial, dos Estados Unidos e da União Rapaz, Soviética. concordo, viu, Jorge? Isso aí, Concordo, e sim, inclusive. isso aí me traz. Beleza. Foi mal interromper, Jorge. Conclua aí, termina aí que depois eu formulo meu raciocínio aqui que eu quero te provocar. Pronto. Inclusive, eu acho interessante que pensar o seguinte: a antiga bipolaridade mundial, ela foi marcada por esse embate econômico, né? De um modelo planificado e um modelo de mercado. Já que a China, assim, por mais que tenha mais ou menos Estado, já que a China aderiu à economia de mercado, em maior ou menor medida, mas aderiu, numa futura ordem mundial, numa futura bipolaridade entre China e Estados Unidos, qual seria o embate? Seria simplesmente hegemonia por si só, pura? Não vai haver um embate ideológico por detrás da ordem Rapaz, mundial que se é um desenha? ponto Eu acho interessante. isso um ponto, É uma talvez o polêmica. Tem uma autoritarismo, Agora, tem um polêmica livro. interessante, velho. talvez o autoritarismo que o governo chinês propõe versus ideais Você mais tem um lance muito democráticos, não sei, o legal que é que de vocês um acham disso livro aí? chamado O Marxismo Ocidental, de Domênico Lossurdo, que meu avô me recomendou a leitura. Velho, é isso. Caetano falou muito, aquele Jones Emanuel falou muito, mas é realmente um livro muito bom, pô. Realmente um livro fantástico, porque ele te insere mais ou menos no debate realmente da teoria marxista na contemporaneidade, né? E o lance todo, segundo Lossurdo, e isso fica provado nos escritos de Mao, do cara do Vietnã, como é o nome dele mesmo? Quem me lembra aí o nome do. Quem? Como é? Pote. Pol Pot. Não, não é Não, Pol não, Pot, não. é Do do Camboja, Vietnã do Vietnã. Esqueci o nome dele. Enfim, vou lembrar aqui conforme eu for falando. Ho Chi Minh, isso, Ho Chi Minh. É o lance anticolonial, na verdade. É o que une todos esses países de capitalismo autoritário aí na Ásia, né? China, Vietnã, dentre outros aí. O lance que eles realmente defendem é a luta contra o imperialismo, seja ele, no caso da China, por conta das constantes influências que o Japão exercia ali, guerra, massacre, genocídio durante anos e anos e anos, seja dos Estados Unidos também, naquela região, né, no próprio Vietnã. Enfim, esses países, eles tentam representar ali uma interseção do mundo subdesenvolvido, né, do chamado terceiro mundo, composto em sua maioria por países coloniais, ou países que eram colônias, na verdade, contra as chamadas metrópoles, né, as metrópoles coloniais. Então, acho que a luta ideológica se orienta talvez nisso, né, no capitalismo dos países anti-imperialistas. Tanto é que a China tem uma abordagem muito mais amigável, se você for parar para pensar, com os países subdesenvolvidos, no sentido de fazer investimentos em infraestrutura nesses países, de não querer exercer uma influência que seja nos governos, é uma relação muito pragmática, sempre muito uma relação em que os dois lados vençam, enquanto os Estados Unidos, quando vão exercer a sua influência, muitas vezes nos países subdesenvolvidos, sobretudo ali durante a Guerra Fria, eles entravam em assuntos de política interna, entendeu? Então, acho que essa luta se orienta também nessas bases do anticolonialismo. Olha, eu acho que vocês
Vocês Agora, botaram o braço inteiro na ferida, fale, porque a Jacques. questão é a seguinte: meter, sei lá, neoliberalismo, comunismo, China na mesma frase, a gente tem que fazer com muita frieza, porque China ela é um caso à parte. Tem um cientista político, não lembro o nome dele agora, e nem o nome do livro dele, do qual eu vou me referir, mas ele faz um estudo, ele mostra o seguinte, que a definição esquerda-direita capitalista comunista não é suficiente para a gente definir a China. A gente tem que imaginar o seguinte, quando a gente faz essa definição, pensando matematicamente, a gente está falando de um eixo único. É uma linha reta, que você vai para a esquerda ou vai para a direita. Mas quando a gente vai tratar da China, é mais adequado a gente pensar em um gráfico de dois eixos. Eixo horizontal e eixo vertical. E a gente pode falar, por exemplo, que o eixo horizontal diz respeito ao mercado, à economia, puramente ao mercado, e o eixo vertical diz respeito puramente à burocracia, ao Estado, às relações estatais. Pensando assim, o que a gente pode imaginar? A gente faz um gráfico XY clássico, e aí a gente subdivide em 4 partes. Se a gente olha para o lado onde você tem um Estado republicano, democrático, etc., com a burocracia mais ocidentalizada e uma economia de livre mercado, a gente tem a grande maioria dos países do Ocidente. Estados Unidos, Inglaterra, que apesar de ser um parlamento, não deixa de se encaixar nesse modelo, que é o modelo mais vasto, Brasil, etc. Se a gente olha para o eixo completamente oposto a esse, a gente teria países como Cuba e Venezuela, que são países que têm uma burocracia marxista, leninista, ideologia partido único e uma economia estatal planificada, não há livre mercado. Nisso, a China, como é que ela fica? Ela tem economia de livre mercado e uma burocracia, uma organização estatal socialista e comunista. Ele dá o nome disso de leninismo de mercado, que é justamente você ter um Estado onde tem uma única ideologia, um único partido, não tem eleições democráticas diretas, se eu não me engano, acho que só tem a nível municipal. Lá na China, a estrutura do poder legislativo, se você quer ser um legislador, você não é eleito, você tem que se integrar ao partido e faz todo um trabalho. É uma burocracia gigante, é algo extremamente complexo da gente estudar, o como funciona a burocracia chinesa. E aí, cada vez mais afunilando. Você tem um órgão do parlamento que é maior, aí vai afunilando. Aí você tem um politburo que já são os que têm mais poder. Tudo isso até afunilar e chegar no cabeça, no chefe de Estado. Disso, em relação a essa questão da democracia, lá você não pode abertamente estar criticando o governo. Lá eles dizem que você avalia a qualidade do jornal pela frequência que os jornalistas são demitidos. Não tem imprensa livre, não tem liberdade de expressão. Você não pode querer comparar o Estado chinês ao Estado norte-americano. Agora, já quando a gente vai falar da economia, do mercado, da bolsa de valores, etc. e tal, a gente vê que já tem muitas semelhanças. E aí vocês questões na questão de que... Oi? Já que só para fazer um adendo que você está Manda. falando antes que eu perca o pensamento, isso se torna cada vez mais evidente, né, essas particularidades da China e também fazendo link com o que Rosal falou sobre como se vai pautar o embate China e Estados Unidos no futuro, se é só pela hegemonia, se é algo por ideologia, é quando você vê que a China é realmente um caso à parte, né, sem precedentes, especialmente quando você toma em consideração a região administrativa especial da China, né, que é composta por Hong Kong e Macau, que é um caso à parte, que foge desse esquema todo, que tem um sistema político separado, que tem até um sistema legislativo separado. Macau aceita leis portuguesas. A China também abraça o direito, Hong Kong abraça o direito inglês. Então, dentro da própria China, você tem essas discrepâncias. Sabe, vocês têm esses casos à parte, e que isso gera muito embates. O embate de Hong Kong com o governo chinês, às vezes, torna brutal na rua, com intervenção de força policial. Sabe, até dentro dela você tem essas zonas assim, que são China, mas ao mesmo tempo é algo à parte, porque tem regime político separado, não está ligado diretamente ao PCC, que é o partido Isso aí. citar chinês. É comunista chinês o nome? E Hong Kong
em Esse 10 Partido anos Comunista Chinês, sabe? vai deixar de se fazer parte da região administrativa da China, parece, né? O regime deles lá Esqueça, acaba não, em 10 anos. esqueça, não vai acontecer. Esqueça. Aí a história é pra boi Me dormir, explique. é conto de fada, é filme da Disney, Rapaz, esqueça. eu acho que vocês tocaram num ponto fundamental aí, que é o seguinte, a gente não pode esquecer, assim, porque a China cresce muito há muito tempo, tem essa questão do enfrentamento dos países colonizadores, apesar da China ter sido um grande colonizador. A gente não pode esquecer disso. O Império do Meio não tem esse nome por acaso. Mas, realmente, pelo menos nos últimos 300 anos, principalmente, sofreu muito com investidas japonesas. Teve o caso da Manchúria lá, as guerras sino-japonesas, experimentos biológicos, inclusive, que os japoneses faziam com os chineses, né? Um negócio completamente aterrorizante. Mas é isso, a gente não pode se esquecer que a China, não só na época de Mao, mas até hoje protagoniza um fortíssimo autoritarismo, um violento autoritarismo contra os seus cidadãos. Como vocês citaram aí, a repressão daqueles que são favoráveis a Hong Kong, a repressão daqueles que criticam o governo. É claro que no período de Mao, a repressão era muito maior, mas eu lembro aqui de um momento que já, inclusive, na administração de Deng Xiaoping, desse cara que fez a liberalização, do cara do gato do rato, que Aí é foi o barril. famoso massacre da Praça da Paz Celestial, que é o que é o que tem aquela foto clássica que varreu o mundo de um homem desconhecido na frente de uma fileira de tanque de guerra, assim, e aí morreram muitas pessoas. A gente nunca sabe exatamente quantas pessoas morrem, né, nesses massacres do governo, porque como é isso, é tudo fechado, então a gente só tem as informações que o governo dá. Fica sempre nessa especulação. Mas, enfim, inclusive chama minha atenção que a China conseguiu protagonizar um massacre num lugar chamado Pai Celestial. Isso, para mim, é uma ironia assim, da história sem precedentes. É um massacre brutal na Praça da Paz Celestial. Tem uma frase de Dostoiévski que ele disse que o homem... por que será que o homem é tão apaixonadamente... Não, por que será que o homem é tão predominantemente construtivo, mas tão apaixonadamente propenso à destruição? Acho que é perfeita para falar desse caso. A gente constrói uma praça, um espaço de sociabilização, né, um espaço social na cidade, de encontro e etc. Bota o nome de Pai Celestial, depois chega lá e mata um bocado de gente. Enfim. A gente não pode falar também, não pode esquecer, quando a gente fala de autoritarismo chinês, dos O campo de uigures, né? concentração? Isso aí. Rapaz, Exato. Que, inclusive, quem quiser saber mais aí, tem um Rapaz, texto você é muito bom bom de merchan, velho. lá Gostei na demais. página do MMJ. Tem que Vão lá fazer o conferir. merchan. Ave certo Maria. ele. Vamos lá, não esquece de curtir, galera. Vocês que estão no YouTube vendo. Não esquece de curtir se gostaram do vídeo. Se não gostaram, me bota no paredão. O que é? Mas eu tenho uma provocação aqui para fazer para vocês. Manda. Por que a Europa está em cima do mapa? Por pura convenção cultural, porque assim, o planeta Terra não tem, depende do referencial, né? O planeta Terra no espaço não tem um referencial absoluto, assim, para dizer, não, o Isso é planeta Terra verdade. está em pé. O planeta Terra, a Europa para cima, então o planeta Terra está em pé. E por que a Europa está no centro do mapa? Justamente pela preponderância cultural que eles tiveram nos últimos tempos no mundo. Agora, essa questão é interessante. No século XXI, e aí respondendo, pelo menos segundo a minha opinião, a pergunta do início do vídeo, se a China vai ser o novo grande protagonista, eu tenho certeza disso, pelo menos eu acredito. No século XXI, a China será o grande protagonista, enquanto isso a Europa assim, perde relevância economicamente, militarmente, politicamente. A Europa, os países europeus começaram a ficar tão irrelevantes que eles resolveram fazer um bloco. Porque se eles sozinhos não importavam mais tanto, talvez eles juntos consigam ainda alguma coisa, né?
Mas politicamente o século XXI prepara o caminho para Ô, o Jorge, ostracismo do continente europeu. você tá Nesse defendendo a sentido, China como centro de um Oi. novo mapa, man? Exatamente, cara. Exatamente. O pior é que não tem como fazer, isso eu aprendi geografia, né, estudando cartografia lá no colégio, não tem como você desenhar um mapa sem partir de um ponto de referência, sem partir de um centro. A gente está acostumado com a Europa, como o Jorge falou, no centro. Porque realmente não tem como você partir para o desenho de uma carta geográfica sem ter esse ponto de partida. E o ponto de partida sempre foi a Europa. Exatamente. O Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, por exemplo, porque o Oceano Atlântico mediava as relações dos Estados Unidos e da Europa, que eram os dois maiores agentes, né? E sempre com a Europa no centro, mesmo antes, inclusive, da descoberta dos Estados Unidos. Agora, com a nova bipolaridade sendo marcada entre China e Estados Unidos, não pode ser que daqui a uns 100 anos a gente entre numa... A gente não, mas nossos filhos entrem em uma loja também, não, deve ser tudo por internet, sei lá. Nossos filhos tenham em sua casa um mapa em que o centro do mundo seja o Oceano Pacífico, mediando ali a bipolaridade Estados Unidos-China em vez da Europa, como a gente está acostumado? Sim, e o Oceano Atlântico esteja no cantinho, como a gente está acostumado a ver o Pacífico e o Índico. Rapaz, Exatamente. Uhum. Isso é bem possível de Os acontecer. Estados Unidos já sacou isso. A iniciativa do TPP, do Tratado Transpacífico, é justamente ampliar a influência econômica e Interessante, política dos velho. Estados Unidos no Oceano Pacífico, que deve ser o que for. Aí Trump saiu do TPP, mas assim como o mandato dele deve ser apenas um acidente de percurso. Os Estados Unidos devem voltar ao TPP. E aí se alia a Índia, por exemplo, que está mais perto da China, é um aliado geograficamente importantíssimo, com muita gente também, com um potencial econômico gigantesco. Aí faz o TPP, né? Japão, Índia, Estados Unidos, Chile, Rapaz, engraçado, você Colômbia, se falou não me agora uma engano, questão enfim. muito interessante, pô, porque a Índia sistematicamente segue os Estados Unidos nessas questões internacionais, né? Até a questão do 5G, eles já disseram que não vão aceitar o Huawei, tem aquelas tretas com a China de território e tal. E a Índia sistematicamente tá se tornando uma alinhada aí com os Estados Unidos. Até no governo Trump isso se exacerbou bastante, né? Acho que, pô, isso aí que você falou, Jorge, acho que é bem bacana da gente prestar mais atenção, né, nessa questão desse novo centro do mundo aí se deslocando da Europa. Mas a Europa tem um negócio que é um produtor de cultura sensacional, né, de cultura do ponto de vista do mundo mesmo, né? Todos os países do mundo tiveram ali o seu traço de cultura europeia, né? Muitas vezes de forma agressiva, de forma criminosa, mas inegavelmente é uma herança bacana de progressismo e tal. olha, vocês estão aí falando de hegemonia cultural da China de mapa. Olha, para vocês eu digo o seguinte: Jorge citou Hong Kong, Daniel citou os uigures, Gleice acabou de citar aqui a questão na fronteira da China e da Índia, que eu passei aqui o dia todo pesquisando para escrever um texto lá para a página. Vocês tinham falado antes, porque a China ela vai vir e bater com os Estados Unidos com a questão do anticolonialismo. Rapaz, a China ela pode ser contra o colonialismo dos Estados Unidos, mas contra o dela mesma, ela com certeza não é. Vocês podem ter certeza absoluta que se Xi Jinping, também conhecido como Xiongpu, tiver um mínimo de chance de meter a mãozinha dele onde quer que for, ele vai meter. E ele não vai segurar não, rapaz. Ele vai meter com força, com vontade. Não é só questão assim de mapa, é questão de tudo, mano. Eles não brincam em serviço. Essa questão de Hong Kong mesmo foi um absurdo. Os protestos lá, uma repressão policial daí, horrorosa, a gente morrendo. Uhum. Nossa, os caras são sanguinários, velho. Agora, com certeza. Agora, o que eu ia pontuando sobre a fala de Iglesias, que ia dizendo que é fundamental, é essa questão de que a Europa ela pode até sair do centro do mundo no sentido político, econômico, bélico, mas ela não sai no centro cultural. Principalmente se o novo embate ideológico, como a gente supôs aqui, foi em torno da autocracia, da democracia, etc. Visto que a própria democracia é uma grande criação cultural europeia, né? Primeiro na Grécia, mas numa cultura helênica, mas assim muito diferente do que a gente
entende hoje? Essa democracia tipo, de representação, de direito individual, de Estado de Direito, de império da lei, é uma criação cultural completamente europeia, inglesa, inclusive, né? Eu acho que isso dos novos polos também vai depender das questões tecnológicas, porque já perpassa tanto das coisas óbvias da tecnologia, em termos de serviços, em termos de maquinário, enfim, em termos de tornar processos mais eficientes, mas também com isso das informações serem cada vez mais importantes. Então, quem tiver a tecnologia, como hoje a China, Estados Unidos, a própria Índia também tem um bom desenvolvimento, eu acho que vai depender disso também para os outros países poderem, ou para um país poder se postular como vocês estão falando aí, novo centro, seja Rapaz, mas comercial, esse lance seja do, cultural. do financeiro, ele esbarra na questão estética. E a Europa, ela é uma produtora dessas questões estéticas muito, muito forte ainda hoje, né? Das ideias. O que a China produz do ponto de vista das ideias para o mundo é uma coisa muito restrita, pô. Não tem como a gente falar agora ponderando sobre o que você falou, né? Não tem como a gente falar de um mapa cujo centro é a China, só porque vai rivalizar com os Estados Unidos. É muito delicado a gente pensar nisso. Com certeza. Eu acho que depende, Glenn. Ainda há risco de acontecer, porque como você falou, né, a grande parte da cultura, da influência da cultura europeia, por mais fantástica que eu acho que seja, uma grande parte da influência dela se deu por meio da violência e do autoritarismo e do crime e do subjugação de outros povos à sua vontade. E isso, linkando com o que Jacques falou, a China tem essa prática de fazer isso com a própria Hong Kong, com a própria Macau. Acho que há espaço ainda no futuro para uma espécie de talvez imposição da cultura chinesa por meios que nem o espalhamento da cultura europeia se deu pelo mundo. Claro que é algo que eu estou falando muito, talvez no futuro e que talvez nem possa acontecer. Mas eu acho que isso Concordo muito. ainda não pode ser afirmado, sabe? Concordo Acho muito. que essa Mas eu possibilidade ainda também, está no na longo mesa. prazo, estaremos todos mortos, velho. Não posso fazer uma análise de 1000 anos. Eu faço uma análise de 100, 150 no Não, máximo. pô, mas dentro da razoabilidade, Jorge tá completamente certo. Vai Completamente estar possível vivo, isso né? daí. E eu já imagino, o PCC ele vai vir com conta do vigário. Ele vai chegar dizendo: nós somos vermelhos, nós somos pró-social, junte-se a nós. Aí você entra na portinha, aí você tá dentro do quarto, tá lá a guilhotina, você fala: ó, velho, você fala mal aqui do chefe, você já era. Você não pode. Agora você será reeducado, reassimilado. Porque é isso, pô. Isso dos uigures foi justamente isso. Eu não duvido nada, nada, nada disso acontecer. E vocês podem falar que eu sou maluco, que eu sou teorista da conspiração, sei lá. Acho que depois da pandemia do coronavírus, eu abri minha mente para tudo que pode de pior de acontecer com o mundo. Porque foi uma coisa assim tão louca, tão ruim e tão do nada que eu acho que nada mais é possível hoje em dia. Aí você fala, por exemplo, né, que já tem espaço hoje, que já tem essas práticas reiteradas, rapaz, isso é completamente possível. Se prepare, irmão, se prepare mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Aguardar os próximos capítulos aí dessa novela. Mas a China é um país que, assim, eu acho que, como vocês falaram, tem essa questão colonial que a China prega, essa luta anticolonial, ela realmente tem um respaldo na história, sobretudo na história aí de 300, 400 anos para cá, como disse Rosal. Só que tem um lance da hipocrisia aí, né? Porque a China, como vocês falaram, tá aí reprimindo Hong Kong. Só que aí tem um argumento. Tá reprimindo Hong Kong justamente porque Hong Kong está se entregando, o povo de Hong Kong está se entregando para uma nação colonial, que no caso é a Onde que esse Inglaterra. argumento, rapaz? Se Fica. respeite. Pera aí, aonde? Rapaz, não sou eu que tô argumentando isso, é o pessoal lá, pô. É Lossurdo aqui que eu tô segurando o livro na mão. Ó, já achei estranho você vir com losurdo, daqui a pouco você tá falando que Stalin matou foi pouco. Não, oxe, me tira dessa, velho. Me tira dessa. Ai, Tô fora, velho. Tô fora. mas isso que o Gleison está falando tem seu fundo de validade, porque tudo que a gente está falando aqui se resume a que a China é única, a China ela não é
uma Aham. coisa só, ela é várias coisas, sabe? Ao mesmo tempo, que é bizarro. Isso que Gleison tá Gostei, falando gostei se dessa encaixa fala nisso, Caetano eu concordo Veloso com aí, ele. porque a China é tudo e nada ao mesmo tempo. Ou não, ou não. Pior que é mesmo. É, mas ou não, Ou não. é isso, ela é essa coisa que a gente fica 1h30 no podcast falando sobre e ainda tem assunto pra caralho ainda Olha, pra falar se quiser, sabe? Mas assim, eu acho que é bom a gente fazer uma distinção também, que quando a gente fala China, na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala negativamente sobre a Não, China, na claro, maioria com das vezes a gente está certeza. falando sobre o governo da China, né? Não sobre os chineses. olha, só sei de uma coisa, eu só respeito Sim. a China quando passar um desenho chinês, um filme chinês aí, só aí, pô. Até então, ainda não. O Homem-Aranha chinês, O Homem-Aranha já chinês, né, tem. Você Gleison? A vai aí gente tá na falando. Avenida 7, tem uma porrada. O Peter Park. Tem esses brinquedos aí de camelô, são engraçados, né? Porque vem Buzz Lightyear em embalagem de É. Naruto, vem Homem-Aranha da DC, vem um monte de coisa engraçada, velho. É loteria. Pô, velho, porque nesses porões onde são feitos, né? Nessas condições subhumanas, a qual a maioria uma grande parte dos trabalhadores na China são submetidos, né? Que até refletem nos baixos custos, enfim, de insumos vindos de lá. É justamente o que E você além A falou, galera né? não tem disso, acesso, né, aos desenhos. não só isso, as leis de direito autoral lá são muito fracas. Eles não têm. Verdade. A lei de patentes, né? Aham. Até isso facilita, inclusive, na questão industrial lá. E parece que para uma empresa entrar e conseguir usufruir do mercado interno chinês, né, através das leis das zonas econômicas especiais, as empresas precisam ceder uma parte da tecnologia para a China. Faz Aham. parte dos acordos. Então a China explora isso aí demais. Não à toa o Xiaomi, ele dizem aí que ele é uma grande mistura de várias tecnologias. Os carros chineses, eles sempre se utilizam de diversas tecnologias de outras montadoras e tal, sempre seguindo essa máxima de democratizar os preços, Uhum. de fazer produtos que tenham um custo-benefício interessante. Podem não ter uma durabilidade tão grande, mas são muito bons pelos preços que eles têm. Claro. Nessas horas os ANCAPs gostam, porque eles dizem que propriedade intelectual não existe. Opa aí, a China aí, ó. Um capistão. Gente, o bate-papo foi ótimo, né? Já estamos encaminhando para o fim do nosso podcast, mas agora temos um quadro específico nosso primeiro quadro que nós pensamos, para além da discussão do tema do dia, que é a indicação cultural do podcast. Já é algo que a gente faz no MMJ com respeito a vários assuntos, mas a indicação cultural do podcast é relativa ao tema do podcast. Alguém tem alguma indicação cultural para dar sobre a Rapaz, China? eu falei o podcast inteiro desse livro, então eu vou indicar. É o Marxismo Ocidental, de Domênico Lossurdo. Uma leitura muito boa para quem é marxista, para quem não é, para quem quer saber mais e tal dos argumentos filosóficos que embasam, segundo Lossurdo, esse novo tipo de capitalismo professado aí pelos países ditos socialistas. Então fica aí a dica. Ótima indicação. É o Qual é o nome do Marxismo livro, Ocidental. Iglesias? Como Repita. nasceu, como morreu, como pode renascer. Ótima indicação de Iglesias, o marxismo ocidental, como nasceu, como viveu, como pode morrer, de Domênico Lossurdo, indicação de nosso querido João Iglesias. Muito obrigado, gente, e eu queria, antes de Porra, encerrar eu o tinha podcast, indicação cultural pra fazer também, velho. porra, então tá, você manda, a indicação cultural agora de Jorge Rosal. Indicação cultural é um termo pesado, né, velho? Mas, enfim, é um filme sensacional chamado O Último Imperador, de Bertolucci, que narra a vida do último imperador, como o próprio nome diz, chinês, que é coroado aos 3 anos de idade, abdica aos 9. Aí, enfim, ele tem uma vida extremamente. A vida dele é intrinsecamente ligada aos acontecimentos políticos chineses no século XX. Ele morre ali na década de 60. É engraçado porque ele nasce como imperador, na verdade ele é coroado aos 3 anos, mas morre como jardineiro, porque ele foi preso político do regime maoísta. Ele também foi
Ele era o imperador fantoche do estado de Manchukuo, que foi o estado criado pelo Japão na Manchúria antes da Segunda Guerra Mundial, onde foram feitas, inclusive, experimentos biológicos japoneses com chineses, enfim. É um filme sensacional, lindo, 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 as cores, assim, os figurinos, vale muito a pena ver. Tá aí, para honrar o tamanho do nosso tema, uma dobradinha de indicação cultural. Através de Jorge Rosal, indicou o filme O Último Imperador, do italiano Bernardo Bertolucci, de 1987, que conta a história do imperador Puyi, né? Tá aí, dobradinha de indicação cultural para essa estreia de podcast. Muito obrigado, galera. Obrigado por nos ouvirem. Fique em casa e tome boa vacina. noite. Gostaria de agradecer. É isso. E gostaria de agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, né? Todo mundo que se gostou do tema. Deixe o que vocês acharam desse nosso primeiro podcast nos comentários, tanto da GTV quanto da versão do YouTube. E eu gostaria de agradecer tanto aos convidados, né? Pelo destinar esse tempo da noite de vocês a esse projeto, quanto a vocês que estão nos ouvindo. Nossos Eu que agradeço. eleitores. Obrigado, Eu mestre. já gosto de conversar, e junto ainda com Aí os Um fudeu. salve quadrinhos, também para conversar Anderson, nosso também, editor. beleza. Anderson, eu te Vamos amo. nessa. Casa comigo, seja o pai dos meus filhos. Nossa, que declaração, que lindo, hein? Que declaração assim, porra. É isso. Como é que nega Um depois disso? Não dá. agradecimento a Anderson, verdade. Muito obrigado, Anderson. Obrigado. É isso, galera. Obrigado